Olá, nesse encontro nós vamos resolver mais um exemplo, agora do capítulo 9, e vamos prepará-lo aqui. Bom, estou no meu Drive, ou você está no seu Drive, com uma pasta qualquer, e eu vou criar um arquivo para o meu relatório. Esse arquivo para o meu relatório é interessante que ele tenha o mesmo nome do meu exemplo, ou da minha tarefa, ou do meu exercício, para facilitar a minha referência. Então, apenas copiando o cabeçalho que a gente sempre utiliza aqui, nós vamos trabalhar com essa é a referência, que é o livro do Walpole, oitava edição, capítulo 9, página 176, exemplo 9.4, ok? Então, só vamos anexar aqui a resposta e agregamos agora a revisão de teoria, revisão teórica. Isso, revisão teórica para fins de documentar isso também, ok? Eu já copiei algumas partes aqui para adiantar o nosso contexto. Bom, com o que nós vamos trabalhar? Qual que é a proposta desse problema referenciado aqui? Ó? Em um experimento de teste psicológico, 25 indivíduos são selecionados aleatoriamente e os seus tempos de reação em segundos para certo experimento são medidos. Então, experimentos passados sugerem que a variância no tempo da reação para esses indivíduos de estímulo é de 4 segundo quadrado. Então, esse aqui quer dizer que isso aqui é a variância. Está dizendo aqui que a variância é esse aqui. Então, o desvio padrão vai ser a raiz disso. E que o tempo de reação é aproximadamente normal, isso é importante. O tempo médio para os indivíduos foi de 6,2 segundos, no seu tempo médio. Então, ó, ele quer o limite superior de 95% de segurança para o tempo médio da reação. No exemplo anterior, a gente estudou os limites laterais, os limites bilaterais. Esse limite aqui é só superior, ele não quer saber os limites inferior e superior, ele só quer saber o superior. Então, vamos um pouco de revisão teórica aqui, para a gente lembrar desses detalhes. Deixa eu apenas copiar aqui para a gente já fazer essa referência. Vamos lá, ó, na página 75, ele começa expondo que os limites são dados com base no teorema do limite central. Então, basicamente, as duas equações que a gente precisa se concentrar são essas de cá, ó, que é o limite superior e o limite inferior. Desculpa, esse aqui é o limite superior, esse aqui é o limite superior e esse aqui é o limite inferior. Esse aqui é o limite superior por quê? Porque ele vai dar essa porção aqui, ó, que está acima. Ou seja, a média ela tem que ser menor do que esse valor aqui, do que esse limite superior. E a média tem que ser maior do que esse limite inferior, ok? Então essa aqui é a porção que a gente calcula para o limite superior. Esse valor aqui vai ser o limite superior que nós procuramos, com base nesse 1 menos alfa, que é nesse nível de confiança. Como o nível de confiança ele deu aqui foi de 95%, a gente vai ter esse valor aqui de alfa de 0,05. Então, a equação principal que nós precisamos calcular, ou seja, o valor que nós precisamos calcular é esse valor aqui, ó, que vai nos dar uma média menor ou igual a isso aqui. Ok? Que ele quer o limite superior, então nós vamos nos concentrar nesse valor aqui. Então, digitando essa equação aqui, ó, então nós precisamos de calcular o limite superior. Calculando o limite superior com base na equação. Bom, para nós fazermos isso, a gente vai precisar de utilizar a equação do LaTeX, então vamos nos preparar aqui. Bom, aqui nós temos que o valor que a gente precisa é o barra de x mais o z de alfa. Aqui está errado. O z de alfa é ajustado pelo sigma, porque ele me deu esse valor ali na população, e a raiz quadrada de n, que é o número de elementos da minha amostra, ok? Então essa é a equação básica que eu preciso
de trabalhar. Bom, vamos lá, copiando aqui, porque eu posso precisar dessa equação posteriormente, ela fica guardadinha aqui. Agora, os dados coletados. Bom, então vamos lá, vamos criar uma tabela aqui, porque é importante criar essa tabela para a gente ter esses dados para jogar. E vamos utilizar o Octave de uma vez para já ir colocando. Aqui é uma descrição, aqui é a variável e aqui é o valor. Então, a primeira variável é o x barra. Então, eu já posso tirar aqui e estimar o meu x barra. Quanto que vai valer o meu x barra? Quem ele é? É a média populacional. Desculpa, a média amostral, porque é o x. Se fosse mu, seria populacional. O tempo médio para os indivíduos foi nesse experimento de 6,2. Então, aqui, ó, a média amostral é de 6,2. Então, eu posso... E ele já vai armazenando as minhas variáveis aqui. Isso me facilita bastante. O segundo parâmetro é o z. Se esse aqui é 95% à direita, então nós vamos calcular aqui o 1 menos alfa. Então, nós vamos trabalhar com ele aqui, ó. 1 menos alfa é igual a 0,95. Logicamente, o valor de alfa vai ser igual a 0,05, ok? Só que esse valor aqui é apenas à direita. Então, vamos utilizar o AI recurso aqui. Vamos colocar aqui primeiro 0,95. Vamos calcular aqui, ó, o 0,95. Se eu pegar o valor do limite de confiança, que é esse valor, que eu quero à direita, por causa do z, por causa da teoria aqui, ó, a média tem que ser menor do que esse valor. Se a média tem que ser menor do que esse valor, esse é o limite de confiança para ele. Vai ser 1,645. Então, eu posso anotar isso aqui, ó, para eu colocar de uma forma mais ampla, para eu guardar isso aqui, para eu poder usar como explicação em outros momentos, de como eu derivei isso. Eu não guardo isso na minha tabela, porque não tem necessidade. Se eu utilizar o valor de 0,05, eu preciso de ter o valor à direita. Esse valor à direita, que é o limite superior que eu vou ter, vai ser de 1,645, que é exatamente o mesmo valor, ok? Então, esse valor eu guardo aqui. É importante eu fazer esses cálculos dos dois lados, porque eu preciso saber qual que é o limite, qual da probabilidade que eu estou trabalhando. Se eu fizer... eu gerei esse valor aqui. Então, ó, o z para esse alfa, vai ser esse valor aqui, ó. Então, ó, se eu estiver calculando, então o alfa é 1 menos 95. Então, ó, o alfa é igual a 1 menos 0,95, certo? Então, essa é a área que eu quero. Então, eu quero a normal inversa para essa área, 1 menos 0,95. Porque aí eu vou ter a probabilidade à direita. Isso, ó. A probabilidade à direita, 1 menos 0,95. Vai me dar esse ponto de... o todo menos... Não, aqui não. Não, é porque eu estou fazendo o contrário. Aqui eu tenho que colocar o valor total. Esse valor total aqui vai ser de 1,65, porque esse vai preencher todo o valor à direita. Se eu quiser colocar só esse valor aqui, ó, para eu calcular, aí eu teria que fazer assim, ó, seria 1 menos 0,05, porque aí ele vai me dar apenas a parte superior, ela daria o mesmo cálculo, ok? Então, esses dois valores aqui me trazem os mesmos valores de alfa. Só que eu não coloquei na variável, né? Então, ó, o z que eu quero é esse valor aqui, ok? Então, o z que eu quero é esse valor aqui. Eu posso guardar esses dois cálculos, porque eles são bem similares.
Então, ó, se eu colocar aqui, barra, barra, o Z de alfa que eu encontrei é 1 ponto, gerando, ele vai me dar isso aqui, ok? Então, eu guardando essa equação aqui, esse texto, fica fácil eu rever depois. Agora, o sigma, que é o valor do desvio padrão amostral, é igual, ou eu posso colocar apenas a variável, né? Não preciso de colocar aqui o seu valor, e eu posso colocar aqui, ó, que é o desvio padrão populacional, é igual a, quanto mesmo? 2, porque aqui, ó, a variância é igual a 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o sigma, o desvio padrão populacional, é igual a 2. Então, aí eu venho aqui, guardo esse valor aqui, ó. Então, aqui é o intervalo de confiança, e cálculo de P. É o desvio padrão populacional. Beleza? Bom, o último que eu preciso calcular é o N. O N é o valor de 25. 25. Então, N é igual a 25. Bom, se eu tiver esse valor aqui, ó, de N igual a 25, eu já vou armazenando esse valor aqui. Agora, calculando a equação. Para eu calcular a equação, eu faço assim, ó. Eu já tenho as parcelas da equação, que é a média mais o Z. Então, ó, é a média amostral mais o Z vezes o desvio padrão populacional dividido pela raiz de N. Então, olha lá, ó, deixa eu conferir aqui, ó, quem que é a média? Ó, a média é 6,2, o desvio padrão é 2, o N é igual a 25 e o Z é 1,64. Isso, o valor que eu encontrei foi esse de 6,85. Ótimo. Então, ó, aqui, calculando a expressão. Então, ó, se eu pegar essa equação aqui, que eu tinha, e eu colocar esses valores, o x barra vai ser igual a 6,2, o alfa vai ser igual a 1,64, o sigma é igual a 2 e o N é igual a 25. Pronto, se eu fizer isso aqui, ó. Então, ó, se eu calcular a equação, essa equação aqui me dá esses valores, caso eu precise consertar, fica fácil copiar e colar. Beleza, ó, a média, o Z vezes o padrão, isso, beleza. Então, esse é o valor. Então, qual que é a resposta para o meu problema? Então, estamos confiantes em 95% de que o tempo de reação médio da população é menor que 6,8580. Por quê? Por causa dessa equação aqui, ó, da revisão teórica. Então, ó, para o limite superior, eu sei que a probabilidade da população ser menor do que esse valor está nesse nível de confiança. Então, se a probabilidade com 95% de confiança é que a média populacional seja menor que isso, e eu calculei esse limite superior, eu tenho aqui, ó, estamos confiantes em 95% de que o tempo de reação média da população é menor do que esse valor, por causa justamente dessa equação, porque eu calculei o limite unilateral superior, ok? Então, tem limite unilateral superior e limite unilateral inferior, tranquilo? Bom, deixa eu ver aqui, mais alguma coisa? Não.
finalizamos mais este exemplo. Ok? Muito obrigado.